Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, você que está online também, preste muita atenção. Evangelho de Lucas, Lucas 17, 11. Diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Nós vamos orar, vamos receber a palavra. Eu creio que esta palavra pode direcionar a sua vida, não por minha causa não, mas porque é a palavra de Deus. Tudo que está vindo contra a sua vida, pensamentos, a palavra vai alertar você. Então, nesses poucos minutos que vamos ter, você vai ter o domingo inteiro para você ficar com a tua família, almoçar, enfim, fazer o que você quiser. Mas agora tenta deixar a mente aqui. Tenta ouvir a palavra de Deus, recebê-la com humildade e deixar que o Senhor fale com você. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nós somos carentes da tua voz. Precisamos tanto da tua presença em nós. Oh Senhor, se o Senhor falar, o meu coração nunca mais será o mesmo. Se o Senhor falar, a minha alma entende e os meus medos vão. Se o Senhor falar, eu tenho criatividade, direção. É a tua voz que me conhece. É a tua voz que sabe quem eu sou. É o Senhor que sabe para onde eu vou. Fala conosco, Pai querido. É o que eu te imploro e peço em nome de Jesus. Algumas questões desse texto, quando a gente lê de forma rápida, passam despercebidas. A gente precisa de um pouco de empenho para perceber toda a riqueza de detalhes desse texto. Desses 10 leprosos que nós lemos aqui, um deles mudou radicalmente a sua história. Foi aquele que, quando foi curado, voltou para agradecer a Jesus. Mas quando a gente observa o começo da história desse leproso, que a Bíblia nos mostra, a Bíblia não fala o seu endereço, o seu nome, há poucas informações sobre ele, mas a Bíblia fala uma informação muito importante, é que ele vivia numa colônia de leprosos. Ele, junto com mais 9 leprosos, montou uma comunidade e eles andavam juntos. Viviam juntos, se ajudavam, partilhavam sentimentos, partilhavam talvez bens materiais, procuravam juntos lugares para dormir, porque você sabe, o leproso, tanto socialmente como na religião, era uma doença impura. Leprosos não tinham acesso ao templo, leprosos não tinham acesso às capitais, eles eram restritos a viver vagando. E ainda tinham que, quando andavam pela sociedade, eles tinham que gritar: um leproso se aproxima, um leproso se aproxima. Mas aqui tem um ponto importante. Nós, muito parecidos com os leprosos, a gente costuma nos cercar de pessoas parecidas conosco, só para a gente se sentir meio normal. A gente tem essa tendência. Mesmo em épocas bíblicas,
que não havia ainda medicamento para lepra, não havia ervas necessárias, hospitais, tratamento específico, ainda assim existia uma necessidade dos leprosos andarem juntos. 10 leprosos caminhando juntos. Eles não estavam juntos porque queriam uma cura, eles estavam juntos porque viver junto com alguém que se parece comigo, parece que a minha dor não dói tanto. Viver junto com alguém que tem a mesma miséria que eu, parece que a minha miséria não é tão forte. Sim, parece que meio que alivia a dor, quando nós começamos a andar com pessoas iguais a nós. Se eu sou um leproso e vivo com outros 9 leprosos, quem é que vai estranhar a minha lepra? Quem é que vai ter preconceito? Quem é que vai me achar nojento? Quem é que vai ficar dizendo, nossa, que horrível? Quem é que vai fazer? Não, todos nós somos leprosos. Há sim em nós uma tendência de andar com pessoas parecidas para nos sentirmos normais. É o que nós chamamos de colônia de crise. Isso em algum momento pode ser até bom, porque nos traz um pouco de descanso, calmaria. Eu acabei de falir, então eu estou perto de amigos falidos e nos sentamos numa mesa e cada um fala da sua falência e parece que a falência de ninguém machuca. Eu me divorcio e aí eu monto uma rede de divorciados, um grupo de WhatsApp, e aí a gente vai caminhar junto, a gente vai tomar café junto, a gente vai passear junto, e de repente eu montei uma crise. O objetivo ali não é curar, o objetivo não é ficar melhor, o objetivo é que o meu divórcio, a minha falência, o meu erro moral não me incomode, porque quando nós andamos com pessoas parecidas, nós nos sentimos normais. Parece que o castigo é reduzido, e essa disfunção acontece muito hoje com a gente. Quantos de nós montamos uma colônia, uma rede de apoio, com pessoas que a única coisa que nos une a ela são os nossos problemas. E no diálogo de Jesus com eles, a única coisa que o texto fala deles é o que eles tinham em comum: 10 leprosos, 10 pessoas com a mesma doença. Eu sei que porque eles são leprosos, eles estão fora de Jerusalém, eles não poderiam entrar lá, não poderiam chegar perto do templo. A religião dizia não para eles, os negócios diziam não para eles, as famílias os mandavam para leprosários. Então, eu quero de novo ser repetitivo e dizer, muitas vezes quando ambientes nos rejeitam, a religião me rejeita, a família me rejeita, a sociedade me rejeita, eu logo procuro o igual. Cuidado com o que você faz quando você não está bem. Cuidado com o que você faz quando aparentemente você não sabe como resolver os seus problemas, porque há em nós uma tendência de, no desespero de se sentir melhor, montar uma colônia de crise para aliviar a minha dor, para aliviar o meu sofrimento, para aliviar a minha pressão, essa cobrança de que eu preciso vencer. Todo mundo diz, você tem que acordar, você tem que vencer, você tem que vencer, e você vai se cercar de pessoas falidas, só para não se sentir mal com a falência. Cuidado, porque quando você entra num grupo de iguais, é muito difícil sair dele. Há uma rede que te cobra. E infelizmente tem pessoas sendo tolhidas da sua vida, porque ao invés de serem desafiadas a mudar, desafiadas a ter uma experiência com Deus, desafiadas a romper, a superar limites, porque o que Deus tem para você é maior que você, o que Deus tem para você teu dinheiro não paga, o que Deus tem para você não tem capacidade para isso, porque se você tiver, a glória é sua, e Deus não te fez para a sua glória pessoal, Deus te fez para a glória dele, a sua casa é para a glória dele, então o que a tua casa vai enfrentar, vai ser maior que você, porque todos os dias você vai ter que dobrar o joelho e dizer, Senhor, fica essa segunda-feira comigo, Senhor, fica essa terça-feira comigo, Senhor, fica essa quarta-feira comigo. Cuidado quando tua vida está muito controlada, porque talvez você está vivendo algo abaixo do que poderia viver.
Agora tem algo interessante, esses 10 leprosos nunca colocaram o pé numa igreja, nunca. Não é porque eles não queriam, porque a igreja não permitiria. Esses camaradas nunca leram uma Bíblia. Esses camaradas aqui nunca foram aceitos para um culto. Mas quando eles veem Jesus de longe, eles reconhecem Jesus. Isso é interessante. Eles nunca colocaram os pés dentro de uma igreja, mas eles veem e sabem, aquele é Jesus. E é interessante que eles gritam em alta voz. Põe para mim o versículo 13 do Lucas 17. Eles veem Jesus de longe. Por que de longe? Porque eles não podem se aproximar. Eles sabem que não podem ficar perto de uma pessoa curada. Então eles gritam em alta voz. Vamos dizer no 3 o que eles disseram? 1, 2, 3. Eles nunca foram num templo, eles nunca leram uma Bíblia, mas eles sabiam quem era Jesus e sabia que Jesus era mestre. Mestre, mestre. Eu quero dizer que tem muita gente aqui dizendo, pastor, a vida inteira eu fui excluído, a vida inteira eu fui tirado de lugares de honra, a vida inteira eu fui tratado de forma diferente, eu errei. Mas eu quero dizer que ainda que você nunca tenha colocado os pés numa igreja, ainda que você não seja um grande leitor bíblico, ainda que você nunca tenha se interessado muito pelas coisas de Deus, o fato de você estar aqui hoje e de alguma forma reconhecer que Jesus é o mestre, esse é o caminho para a tua vida começar a mudar. Jesus não está interessado em currículo de igreja, Jesus não está interessado se você bate cartão. É importante congregar, é importante prestar culto, mas se você reconhecê-lo no meio da tua desgraça, se você o reconhecê-lo no meio do teu vale, esse é o pontapé inicial para que algo comece a mudar na sua vida. E agora vem a resposta de Jesus no versículo 14. Jesus, mestre, tem misericórdia, piedade de nós. E Jesus diz, vão mostrar-se aos sacerdotes. Uau! Aonde que um sacerdote fica? Aonde que o sacerdote mora? Dentro de um templo. Um sacerdote mora dentro de uma igreja. E a própria lei de Moisés proibia um leproso de entrar no templo. É uma doença altamente contagiosa. E quando Jesus diz para eles, vão apresentar-se aos sacerdotes, Jesus não os cura imediatamente. Se Jesus os curasse, seria muito simples, é só ir em direção ao templo. Mas quando Jesus diz, vão apresentar-se aos sacerdotes, os furúnculos estão lá. A podridão entre os dedos está lá. A pele podre está lá. Jesus não disse, eu os abençoo, recebam a cura, sejam livres do seu mal, que essa lepra desapareça. Ele diz, vão mostrar-se aos sacerdotes, do jeito que você está, com a sua doença, com a sua ferida, com o seu furúnculo, com essa pele ferida, com essa doença altamente contagiosa. Eu quero que você vá em direção a um lugar que normalmente não te aceita. E eu quero ver você rastejando para lá. Alguns talvez com a perna doendo, alguns outros faltando um pedaço do nariz, outros faltando um pedaço da perna. Eu quero ver vocês indo em direção a uma multidão que faz cara feia para vocês, que não aceita vocês. Mas eu quero ver vocês saindo desse barco de segurança. A vida inteira você montou uma colônia de iguais para não enlouquecer. A vida inteira você montou uma colônia de iguais para equilibrar os pratinhos da vida, porque você tem um trauminha aqui, você tem um trauminha ali, você tem uma agonia aqui. A vida inteira você montou uma rede de apoio, porque se você cai, alguém te segura e todo mundo entende a sua dor, porque eu sei pelo que você passou. Eu sinto muito porque eu já estive no seu lugar. Essa rede de apoio é infernal, ela não cura, ela segura. Essa rede de apoio não te envia, essa rede de apoio põe um colchão para você dormir leproso, acordar leproso. E Jesus diz, vão. Ele poderia curá-los. Por que ele não cura naquele momento? Porque Jesus queria desafiá-los, ainda na escuridão de um corpo tomado por feridas, ir em direção a algo mediante a obediência. É sair do lugar do conforto que eu construí. É acabar com esse grupo de
unidade na desgraça. É terminar essas conversas de sexta-feira à noite, onde cada um compete para ver quem tem a vida mais infernal. Já viu aquele camarada que conta uma história, diz assim, mas deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Aí o outro já está rindo, dizendo, termina aí, que eu vou te contar a minha história. Você vai ver que eu vou pôr a tua história no bolso. Aí o outro fala, sério mesmo? Você está fazendo todo esse drama? Eu vou te contar a minha, rapaz. Eu vou te contar como eu sofri. Ah, que maravilha. Eu vou te contar. E aí fica aquela competição para ver quem é o mais desgraçado, para ver quem é o mais sofredor, para ver quem mais apanhou do pai, quem mais apanhou da mãe, para ver quem mais passou fome. Tudo isso é verdade, mas eu não quero viver falando disso. Pode ser que a dor tenha sido real, pode ser que o desespero realmente tenha me machucado, pode ser que eu tenha cicatrizes enormes até hoje por situações, mas Jesus não diz para eles, ai tadinhos, vem aqui, eu vou abraçar vocês, e a partir de agora, Jesus diz, com furúnculo mesmo, vá indo em direção ao lugar que vocês não são aceitos, com as chagas. A Bíblia diz, versículo 14, enquanto foram, eles não foram purificados no encontro com Jesus, eles foram purificados quando eles iam. Deus erra? Isso aqui aconteceu por acaso? A ordem de Deus estava com delay, com atraso? A gente precisa reconhecer que a fé é exatamente isso, receber uma ordem de Deus, virar as costas e seguir em frente. Receber uma ordem de Deus, virar as costas e seguir em frente. Ainda que depois que Deus fale comigo, eu continue exatamente igual. Ainda que no momento que Deus diga, vá fazer isso, os tumores estejam lá, os furúnculos estejam lá. Os primeiros passos desses 10 leprosos foram dados em direção ao que Deus mandou, ainda doentes, ainda com furúnculos, ainda. E a Bíblia diz que enquanto eles iam, alguma coisa aconteceu. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você está dizendo, Senhor, olha, eu vim para a igreja hoje e eu quero sair desse culto transformado, eu quero, sim, Deus tem o poder, mas muito mais interessante do que mexer nessa lepra, Deus quer mexer com a sua cabeça, porque essa rede de apoio fez você pensar pequeno, essa rede de apoio fez você criar uma rede, onde você é unido pela desgraça, e o Cristo não morreu na cruz, para que a sua vida seja movida por lixo, por aquilo que o inimigo fez. Há um caminho de vitória, há um caminho, e Deus muito mais do que tirar um furúnculo, tirar um tumor, Ele quer dar vida e vida em abundância. Eu não sei, mas os primeiros passos parece que dá a impressão de que eu não tive encontro com Deus. Os primeiros passos dá a impressão que aquele camarada talvez que eu vi ali, talvez não seja Jesus, porque se fosse Jesus na minha cabeça doente, Ele me curaria naquele momento. Dá a impressão talvez que aquele homem que eu vi ali chamado Jesus é meio fraco, porque eu achei que se ele fosse verdadeiro, ele já me curaria ali. Como pode ele mandar eu dar as costas para ele e ir em direção a Jerusalém, se ele não fez nada ainda? E é isso que é a fé. A fé é exatamente isso. É algumas vezes entender que dá a impressão que Deus não é o Todo-Poderoso. Dá a impressão que o meu Deus é fraco, porque nós estamos acostumados a sermos agradados, a que tudo aconteça do jeito que eu quero, na hora que eu quero, senão eu faço o biquinho, mas tem coisas em mim encruadas, que eu não consigo lidar com isso. Jesus está dizendo, muito mais do que sobreviver o dia de hoje, eu quero te dar uma vida nova, muito mais do que reconhecer a tua necessidade deste momento. A lepra é só um detalhe, a vida traumatizou você, a vida fez você pensar com olhos doentes, você não vive bem, você vive errado, você é mal influenciado, você é muito mimado, você aprendeu a ter preconceitos, você colocou lugares e coisas na cabeça que você não é mais digno, que o tempo já passou, que você está velho, e eu quero fazer você contrariar essa alma mimada, indo em direção àquilo que os homens dizem não, aquilo que a religião dizem não, apenas crendo que eu, o Todo-Poderoso, estou te enviando. E eu quero perguntar, quantos estão dispostos a andar crendo que apenas a palavra de
Deus vai bastar, a palavra de Deus vai me sustentar. Por que eles estão andando? Porque ouviram a palavra. Por que eles estão indo em Jerusalém? Porque eles estão indo. Não há sinal de melhora, não há sinal de melhora, não há sinal de melhora, mas eles andam. Não há sinal de melhora, mas eles andam. Não há sinal de que Deus vai fazer alguma coisa, mas eles obedecem. Isso é a fé. Não é como muitos dizem: pegue essa rosa que você vai ser curado, anda nesse sal grosso, passa por um corredor de milagres. A igreja brasileira está escondendo a dor da conversa, mas Jesus Cristo não tem problema com a sua dor. Ele só quer que você obedeça a Ele acima da dor. A dor não pode ser o que une você a Deus. O que une você a Deus tem que ser a obediência, a devoção, o amor. Então, apesar de estar doendo, eu obedeço. Apesar de estar sangrando, eu creio. Apesar da conta bancária estar no vermelho, eu sei o que Ele espera que eu faça. Isso leva você para um novo nível. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas nós não fomos chamados para caminhar por música, não fomos chamados para caminhar por pregação de pastor, não fomos chamados para caminhar por igreja, fomos chamados para caminhar pela fé. É a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu sei que caminha em minha direção. É caminhar pela fé, é acreditar que em algum lugar da jornada, as coisas vão começar a mudar. Não é porque você ainda tem furúnculos da vida velha que Deus não esteja fazendo algo. Não é porque você ainda esteja dormindo mal que Deus não esteja fazendo algo. Mas Deus está falando para você: você é capaz de andar, você é capaz de virar e seguir em frente, você é capaz de parar desse assunto e seguir em frente. A colônia de crise vai dizer para você: não vá lá, não vá lá, não vá lá, não, você não vai ser aceito, você não vai ser amado, não vá lá, eu já sei quem foi lá e foi desprezado. A colônia de crise tem uma série de exemplos de coisas que fracassaram, mas Jesus está dizendo: não é a colônia de crise, sou eu. Por que ir caminhando e se mostrar aos sacerdotes? O que Jesus queria que eles vissem, que apesar de serem alienados e separados, até mesmo as próprias escrituras chamando os leprosos de imundo, Jesus diz: vá lá, porque sacerdotes não curam, sacerdotes só fazem sacramentos, sacerdotes só fazem rituais, cerimônias. Meu papel aqui como sacerdote é conduzir o culto. Coitado de mim se você espera que eu faça algo por você. Sou miserável, pecador, dependente da graça de Deus. Sofro das mesmas necessidades de todos vocês. Tenho lutas, guerras. Meramente ocupo uma função, apenas isso. Em mim não há beleza, não há formosura. Mas por que ir apresentar-se ao sacerdote? Por quê? O que eu entendo é que em alguns momentos Jesus apenas quer que você vá. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Do jeito que você tiver, vá. Com a vida que você tem, com os problemas que você tem. Ou não. Talvez essa lepra não é uma lepra física, mas é uma lepra financeira, uma lepra emocional, um problema familiar. E a gente quer um milagre urgente, como pregam aí, mas a Bíblia diz que apresentar os seus sacerdotes é a capacidade de ouvir uma voz superior que contraria a lógica. E é tão lindo quando eu digo isso. Enquanto eles iam, eles foram purificados.
Em algum momento, eu não sei se foi os primeiros passos, eu não sei se eles andaram 1 quilômetro, eu sei que em algum momento, eles andando em direção a um lugar que eles sabiam que iriam ser rejeitados. Em algum momento, talvez ali, perguntando, será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que era Jesus? Será que ele não é um engano? A gente viu ele de longe. Como é que eu vou chegar lá com as minhas mãos assim? Olha esse nariz, olha, eu não tenho mais a orelha. Mas em algum momento, espera um instante. Gente, as minhas mãos, eu voltei a ter dedos. Gente, espera aí. Minhas orelhas estão normais. Pessoal, espera aí, olhem vocês. Olhem. Eu também estou. Gente, que maravilha. Gente, eu entendi, agora sim. Mas para chegar esse momento, para chegar esse dia, há uma jornada que nada aconteceu. Há uma jornada que parece que Deus errou. Há uma jornada que parece que Deus foi fraco. Há uma jornada que parece que Deus estava brincando com eles. Há uma jornada que parece que Deus estava pregando uma peça, ou um trote. Você é capaz de acreditar num Deus que faz enquanto você anda? Você é capaz de acreditar num Deus que faz enquanto você adora? Um crente comum, ele espera Deus fazer para andar. Uma pessoa comum espera Deus resolver todos os problemas para dizer: agora eu te sirvo. Agora eu te sirvo, agora eu te sirvo, agora eu te sirvo. Agora o Senhor abriu a porta, eu sou teu servo. Agora o Senhor me curou, eu sou teu servo. Traz meu filho para casa, que quando o Senhor trouxer meu filho para casa, agora eu vou te adorar. Senhor, resolve os meus problemas da empresa, porque a hora que a empresa estiver em ordem, eu te prometo, Senhor, eu vou estar na tua presença. Isso qualquer um faz. Eu quero ver você dando passos de fé, arrastando uma perna cheia de tumor. Eu quero ver você dizendo: eu não tenho nada está melhorando, mas Ele falou comigo, Ele falou comigo, Ele falou comigo, Ele falou comigo, e eu tenho direção a ir. Eu sei que o caminho, se Ele não fizer nada, eu vou pagar um preço alto. Se Ele não me curar na jornada, eu vou ser apedrejado. Se Ele não me curar na jornada, o sacerdote vai me rejeitar. Mas é isso que eu quero que você entenda hoje. Deus manda te dizer: eu farei enquanto você avança. Levanta a mão para cá. Toda a paralisia que tem prendido você, toda angústia, todo trauma, toda situação, você veio atrás de Jesus aqui hoje. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe que mesmo com uma vida meio atrapalhada, você o chama de mestre. E Ele não veio aqui para dizer para você que acabou. Ele apenas disse: eu não vou curar só o que você quer que eu cure. Eu vou voltar a te dar dignidade. Eu vou voltar a te dar vida. Eu vou fazer o lugar que te desprezou reconhecer que você foi literalmente curado. Levanta as mãos e diga: eu vou para ser curado. Vá em direção ao que Deus tem para você. Vá. Nasceram com menos honra, nasceram com menos respeito, nasceram com menos recursos, nasceram com menos oportunidades, nasceram com menos direitos, eram desprezados, mas a ordem de Jesus não mudou. Você não tem, você não é, você não pode, você não consegue, mas vá. Enquanto você vai, eu purifico você. Pastor, como é que eu posso avançar assim, pastor? Como é que posso? Eu estou chocado pela notícia, eu estou em prantos, eu estou agoniado. Se não fosse possível, Deus não te pediria. Se não fosse possível, Deus não te pediria. Se não fosse possível, Deus não te pediria. Eu vou dizer de novo, porque talvez você não entendeu. Deus não te pediria algo que fosse impossível para você. Se não fosse possível, Deus não te pediria.
O tempo que você gasta dizendo, mas como? Tu já está perdendo tempo de vida nova. Se apenas você fosse, se apenas você cresce, se apenas você acreditasse. Vai arrastar a perna um período, vai sangrar um outro período, mas aquele que te chamou não mente, não volta atrás da sua palavra. Eu não sei, em algum momento da jornada, eu sou filho de uma mulher leprosa. Minha mãe teve lepra. Nasci de 10 meses. Porque sucatearam o pré-natal da minha mãe. Tive que nascer em outra cidade. Porque na cidade de São Paulo não fizeram meu parto. Um descaso. Que se não fosse uma enfermeira num posto de saúde eu teria morrido. Porque ela mandou colher o líquido da bolsa. Mas eu nunca vi a história da minha mãe e do meu pai, em algum momento, eles questionando a capacidade de andar na presença de Deus. Quando eu nasci, minha mãe não foi curada, minha mãe cuidou de mim leprosa ainda. Meu pai, um policial militar, ia fazer plantões, trabalhar, e minha mãe com talas, porque ela não tinha força nos braços para me segurar. Colocar tala de madeira nas mãos. Não podia amamentar, porque ainda era leprosa. Graças a Deus minha vizinha teve filho junto com no mesmo período, eu mamava na vizinha. Esse dia a vizinha falou para minha mãe: Eride, quem diria, aquele menino que eu dei de mamar, hein, virou um pastor. Oh Jesus amado. Mas eu não sei quando, em algum momento da nossa jornada, Deus curou minha mãe. Minha mãe não tem marca de catapora no corpo. Você conhece minha mãe? Minha mãe faz comida, minha mãe pega peso, minha mãe é líder da casa do voluntário, meu pai está aqui. Porque em algum momento da nossa jornada, aquilo que ele disse que ia fazer, ele fez. Ele fez. Ele fez. E eu quero dizer para você que está em casa, e eu quero dizer para você que está aqui, eu não estou pregando autoajuda, eu não estou pregando motivação, eu estou pregando Bíblia. E eu quero dizer em nome de Jesus, seja lá qual for a tua situação, diga para você mesmo: eu posso andar. Diga bem alto: eu posso andar. O diabo é mentiroso, você pode andar. O diabo é mentiroso, você pode andar. Você pode andar, ainda assim você pode andar. Eu quero que você vai andar até ser declarado limpo. Você vai andar até isso acabar na sua vida. Você vai dar as costas para essa colônia de crise e vai andar. E cada vez que você diz que você pode andar, o inferno treme. Cada vez que você diz que pode andar, Satanás urra no inferno. Cada vez que você diz que pode andar, ele vai dizer: como é que você pode andar? Eu posso andar porque Jesus disse que eu posso. E se ele disse que eu posso, eu vou andar. Satanás vai ficar nervoso, o inferno vai ficar desanimado, porque tudo isso é capaz de fazer você se parecer com Deus. Por que é importante andar? Por que o diabo treme? Por que o diabo está furioso? Porque você só anda pelo poder da obediência. Por que eu estou andando? Porque ele mandou eu andar. Por que eu estou crendo? Porque ele mandou eu crer, meu irmão. Eu quero caminhar para o fim, dizendo que você não precisa se sentir melhor. E eu sei que muitos têm uma expectativa muito grande em relação ao que Deus pode fazer na sua vida. Mas eu quero dizer que Jesus no último momento na cruz, ele disse: está consumado. Em outras palavras, ele diz: olha, eu já fiz. Você está esperando eu fazer o quê? Eu já comprei a chave da vida e da morte. Eu já derramei meu sangue por você. Eu já deixei o Espírito Santo, que é o Consolador, entre você. Você está esperando sinais de melhora? Que amor cafajeste é esse, que você só espera benefícios para me amar? Que amor cafajeste é esse, que só quer direitos e não quer deveres? Pega do jeito que você está, vai arrastando a perna, mas vai. Não parece que algo melhorou, não parece que algo mudou, mas eu vou. Eu sei que em algum momento da jornada eles foram curados. Por alguma razão, Deus está te fazendo assistir esse culto. Por alguma razão, tem coisas em você que ainda travam você. E infelizmente existe uma rede de apoio
que segura você do jeito que você está. Hoje é uma manhã para agradecer essa rede de apoio. Dizer para eles, obrigado, vocês foram importantes. Em algum momento da minha vida foi bacana andar com iguais. Mas eu não quero me acostumar a ser leproso. Eu não quero me acostumar a ser falido. Eu não quero me acostumar a ser um maluco. Eu não quero me acostumar a ser um viciado. Eu não quero me acostumar a ser um drogado. Eu não quero me acostumar a ser um pornográfico. Eu não quero. Eu quero ser livre. E eu agradeço vocês, mas eu ainda não estou bem. Mas eu estou indo a um lugar onde Jesus mandou eu ir. Hoje eu quero declarar que Deus vai te dar muita força para você quebrar essa rede de crise. Essa colônia de crise. Essa rede de iguais. E se for para estar perto de você, que sigam você no caminho da cura. E não que montem mesas de conversa apenas para conversar, para ver quem é o mais desgraçado, para ver quem é o mais sofredor. Não. Afinal de contas, você pode até estar cansado e infectado, mas hoje você vai atrás da sua cura. Você não vai ser quem você era. Levanta a mão para cá em nome de Jesus. Toda a cadeia que te faz ser alguém. E não muda, pastor, vai mudar. Não muda, vai mudar, porque Jesus está entre nós. Ah, meu irmão, pode abaixar suas mãos. Eu não sei se você já passou por uma experiência, eu já, de você ter um grande problema, que te fez chorar, sofrer, aí de repente você acorda um dia e lembra, fala assim, nossa, aquele negócio era tão grave, mas faz tempo que eu não tenho mais crise, nem eu lembrava que tinha crise. Nossa, gente, peraí, nossa, eu tinha um medo tão grande de algumas coisas. Você acredita que eu não lembro mais a última vez que eu tive esse medo? Eu declaro que você vai ter esse tipo de experiência. Não vai ser um dia assim, ó, puf, Deus te curou. Você vai andar, você vai servir, você vai cantar. E naturalmente um dia você vai acordar e dizer, uau, hoje eu estou me dando conta de que faz muito tempo que eu já estou diferente, nem eu percebia. Enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Vai ter um dia que o teu coração vai parar de sangrar. Vai ter um dia que você vai ter um minuto de paz e dizer assim, gente, como Jesus é bom. Vai ter um momento, e esse momento já está escrito. Esse dia já está marcado. Já está. Agora, para eu encerrar. A Bíblia diz que quando eles estavam limpos, começou um conflito. Porque Jesus disse o seguinte, vão e apresentem-se ao sacerdote. Agora, vamos apresentar-se aos sacerdotes. Mas enquanto os 10 leprosos estão curados, um dos leprosos entra numa crise. Ele fica em crise. Porque a ordem qual era? Vão apresentar-se ao sacerdote. Mas um deles, reconhecendo que estava completamente curado, ficou na dúvida. Qual sacerdote ele está falando? Eu já vi muita gente pregando esse texto e tentando entender quem era o leproso diferente nesse texto. Mas o segredo desse texto não é entender quem é o leproso, mas é entender quem é o sacerdote. O que é impressionante é que os 9 seguem em direção a Jerusalém para se apresentar ao sacerdote. Mas um dos leprosos, um só, desobedece à ordem de Jesus e volta pelo mesmo caminho para encontrar Jesus. Ele retorna, porque de alguma forma, quando ele foi curado, não só a cura veio, mas veio uma revelação. É como se ele pensasse, meu Deus, que homem foi aquele? Que presença foi aquela? Que unção foi aquela? Ele percebeu que o verdadeiro sacerdote não estava dentro do templo em Jerusalém, mas o verdadeiro sacerdote estava ao longo do caminho que ele encontrou.
Essa foi a grande decisão que ele tomou. Eu sigo o sacerdote da tradição ou eu sigo o sacerdote da revelação? Eu sigo o sacerdote que todo mundo diz, é ali, é ali, é ali, ou eu me abro para uma experiência nova, viver o que ninguém viu, o que ninguém ouviu? Porque se você perguntasse onde está o sacerdote, está dentro do templo, com uma toga, com um chapéu bonito, cheio de equipamentos. Mas aonde está o sacerdote que se revelou a mim, que incendiou meu coração? Eu encontrei ele simples, humilde, à beira do caminho, e quando ninguém falou comigo, ele falou. Quando ninguém me amou, ele amou. Quando ninguém me deu o destino, ele deu o destino. E eu quero que você entenda, hoje você tem uma decisão aqui. Você quer viver uma vida de tradição? Eu sempre fui assim, eu sempre fiz isso, quando eu preciso é ali que eu corro. Ou você quer viver uma vida de revelação? Tem algo novo, irmãos. Atrás dessas nuvens há um sol maravilhoso. Atrás dessas crenças que colocaram na sua cabeça, Jesus estava falando dele o tempo todo. Porque quando aquele leproso volta, Jesus olha e fala, cadê os outros 9? Jesus fala, cadê os outros 9? O sacerdote sempre foi ele. Jesus sempre disse que era para eles irem ter uma experiência de fé, e ao longo dessa experiência serem revelados de quem é Jesus, e só um volta. Eu quero dizer que você vai ter muitas experiências com Deus, mas ao longo dessas experiências, mais do que carro, mais do que casa, mais do que família, lembrem-se que Jesus Cristo é o motivo maior de estarmos em pé. Ele é a razão única de estarmos em pé. Ele é. E aí, coloca para mim, para nós orarmos, o versículo 15 e 16. Um deles, olha lá, para a gente orar. Um deles, quando viu que estava, voltou. Como que ele voltou? O que é alta voz? Alta voz é grito. Dá um grito de aleluia aí. Dá um grito de glória a Deus. Olha a cena. E aqui eu encerro. Ele está voltando. E aí perguntam para ele, para onde você vai? Eu estou indo ver o sacerdote. Rapaz, o caminho é para lá. Jerusalém é lá que está o sacerdote. Não, o sacerdote que me limpou está para cá. E eu quero dizer, tem algo poderoso sobre o grito. Eu amo o grito. Fala assim, pastor, sim, eu sou barulhento, eu gosto de gritar, porque quando dói eu grito, quando machuca eu grito. Se eu vejo minha filha sofrendo eu vou gritar. Se eu tiver uma decepção eu vou gritar. Se eu for traído eu vou gritar. Talvez alguns gritam sufocando no travesseiro, sufocando com as mãos na boca, mas o grito, ele é uma expressão da alma. E esse leproso, anos sem dignidade, anos sem esperança, anos montando uma rede de apoio de desgraça, ele encontra um sacerdote que abre o horizonte. Agora ele é vivo, agora ele pode ver. E esse grito é um grito de vitória, é um grito de liberdade, é um grito de comando, é um grito de alguém que decidiu escolher não mais a tradição, mas a revelação. É um grito de alguém que agora está queimando em direção a uma vida nova, uma vida sem precedentes. É um grito de um homem curado, limpo, renovado. É um grito de um homem que provou Deus, não em um encontro, mas um encontro de fé, que conseguiu andar ainda doente, ainda sangrando, e quando foi curado, limpo, não só estava livre da lepra, mas havia uma revelação clara de quem Jesus era. Jesus perguntou, os teus pecados não estão perdoados, não foram purificados, cadê os outros? Não vieram, mas você vai porque a tua fé te salvou. Eu quero que você feche os seus olhos nesse instante. Há uma jornada para cada um de nós aqui, e eu sei que muitas vezes a gente está acomodado, entre iguais, a gente está acomodado em uma colônia de pessoas bacanas, de pessoas legais, sabe? Mas elas só tentam me tornar uma pessoa normal, mas não é normal. Não é normal viver assim. Não é. Se eu tenho um Deus que cura, não é normal viver doente. Se eu tenho um Deus que alegra, não é normal viver triste. Se eu tenho um Deus que dá paz, então hoje nós vamos nos despedir dessas pessoas. Hoje nós vamos dizer obrigado, mas hoje eu estou indo em direção ao sacerdote.
Aí vão dizer, mas você é igual a mim ainda. Você ainda tem muitos problemas psicológicos, emocionais, tua vida está uma bagunça. E aí você vai dizer, é verdade, a minha vida realmente está uma bagunça ainda. Mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Eu estou indo, porque eu sei que em algum lugar na minha jornada, alguma coisa vai acontecer. Em algum lugar da minha jornada, eu vou voltar a respirar bem. Eu vou voltar a ser feliz. Eu vou voltar a celebrar. Eu vou voltar. Deus tem um dia reservado para mim. Em algum lugar eu vou olhar para as minhas mãos e os furúnculos não estarão mais lá. Enquanto eu vou, Ele me cura. Enquanto eu vou, Satanás não vai resistir. Eu vou. É possível ir do jeito que você está. É possível ir do jeito que você está. É possível ir traído, injustiçado, machucado, ferido, leproso, viciado, abandonado, sem rumo, endividado. Vá apresentar-se ao sacerdote. Vá. Eu vou curar tua cabeça. Eu vou curar teu coração. Eu vou curar. Eu tenho um dia reservado para você. Eu tenho um dia reservado para você. Mas eu quero você indo. Eu quero ver você indo em minha direção. Eu quero ver você indo. Eu quero ver você indo. Porque eu sou maior que o que te prende. Eu sou maior que o que te machuca. Eu sou maior que o que te magoa. Eu sou maior. E eu quero ver você mostrando para essa lepra quem é que manda. Eu quero ver você mostrando para essa depressão quem é que manda. Eu quero ver você me adorando ainda tremendo, ainda babando, ainda com dor nas costas. Eu quero ver você me adorando ainda com o passado te chicoteando. Eu quero ver você me adorando ainda cheio de dúvidas. Eu quero ver você me adorando ainda angustiado. Por quê? Porque eu sou maior que a angústia. Eu sou maior que a dor. Eu sou maior que o teu medo. Eu sou maior que a tua angústia. Eu sou maior. Eu sou maior. Eu quero ver você mostrando para mim. E quando eu ver que você é capaz de andar na minha palavra, eu venho.